gesso. Hoje a gente vai falar de forro de gesso. Então, o que é o forro de gesso? Nós temos dois tipos de forro de gesso, tá? Tem forro de gesso que é o modelo mais antigo, que já está no Brasil há cerca de uns 30 anos, mais ou menos, que é um forro de plaquinhas de gesso. São placas mais ou menos de 2 centímetros de espessura. Elas têm um tamanho de 60 por 60 e elas são usadas suspensas com arame para fazer a forração de apartamento, de casa, qualquer tipo de forro, tá? O legal é usar essa plaquinha quando você não tem a laje. Por quê? Porque às vezes o imóvel já tem a laje e o pé direito da casa, o pé direito é a distância do piso até no teto, vamos dizer assim, quer seja forro, quer seja laje. Então, às vezes, você não tem uma altura muito grande. E quando você coloca o forro de gesso, ele vai dar uma rebaixadinha. Então, não é legal, nesse caso, você fazer o rebaixo. Quando é assim, quando o pé direito já não é tão alto, você tem outros recursos para dar aquela impressão de expansividade, para dar aquela impressão que o ambiente aumentou. Então, nesse caso, não é o forro. Um outro tipo de forro de gesso também é o forro de gesso acartonado. Esse, ele diferentemente das plaquinhas, ele vem como se fosse um sanduíche, um papel cartão, a placa de gesso e outro papel cartão por cima. Ele vem em placas bem maiores, né? E ele, em vez de ser suspenso com arame, como é o caso das plaquinhas, ele é preso com perfis metálicos. Então, qual é a diferença de um e de outro? Então, vamos ver. As plaquinhas, elas não permitem juntas de dilatação. E elas também são, como elas são em tamanhos menores, elas necessitam de muitas emendas. E quando você emenda, além da sujeira ser muito maior, os defeitos aparecem muito mais. Quando você usa o gesso acartonado, então você tem a tabica metálica. O que a gente tem aí na tela é uma imagem de colocação de gesso acartonado. Então a gente pode ver os perfis metálicos e a placa de gesso num tamanho grande sendo parafusada no perfil metálico. Depois de parafusadas essas placas, nas emendas, que são em número bem maior que quando se usa a plaquinha, é passada uma fita e por cima dessa fita de papel é passada uma massa. Então o acabamento dela fica bem mais uniforme. E aonde a placa se encontra na parede, vai uma peça que chama tabica metálica. A gente tem a imagem aí de uma tabica metálica para as pessoas poderem compreender como que é. A tabica metálica é essa peça que se prende entre a parede e o gesso. Então, quando você olha o gesso de baixo para cima, você não vê essa tabica porque ela fica no cantinho. E você tem a sensação, então, de que o forro está suspenso. Essa sensação de que o forro está suspenso confere ao ambiente uma leveza extraordinária e uma sensação de amplitude do ambiente. Porque quando você não vê o final da parede, né, onde ela se encontra com o forro, parece que o ambiente ele cresce, ele se expande, porque não tem uma demarcação de limite. Então o ambiente fica fino, fica sofisticado, fica muito bonito. Então essa é a diferença de um forro de plaquinhas, um forro de gesso convencional e um forro de gesso acartonado. Além disso, aquele forro de gesso em plaquinhas, ele também trabalha com calor, com frio, com a vibração, ele trabalha. E a tendência dele de trincar é muito grande. Então é comum, se você tem um gesso comum, né, na sua casa ou em algum ambiente que você convive, então você vai perceber aquele gesso cheio de trinquinhas e às vezes até fissuras maiores. O que já dificilmente acontece com gesso acartonado, porque ele tem essa tabica que é uma junta de dilatação, então ele trabalha e não trinca. Além do que, ele tem um elemento que é o papel cartão,
que protege mais contra essas trincas. Portanto, que às vezes é comum a gente encontrar ambientes feitos com placas de gesso e que a pintura ela é texturizada, ela tem uma textura. Essa textura justamente é para esconder essas trinquinhas, para dificultar também o aparecimento dessas trinquinhas. Quando é legal usar forro de gesso? Sempre. Tirando uma situação que você tem um pé direito muito baixo, que não seja possível, o forro de gesso ele sempre confere sofisticação ao ambiente. E aí, hoje, assim, a gente fala, na nossa região, no nosso país, ainda é comum se usar laje dentro dos imóveis, das casas, dos comércios, porque as pessoas têm aquela falsa noção de que a laje valoriza a propriedade. No entanto, isso é uma questão cultural nossa mesmo, porque se a gente for em países assim ditos de primeiro mundo, como nos Estados Unidos, como em alguns países da Europa, essa questão das paredes de alvenaria, da laje, ela já foi abolida há muito tempo. Então, o que é legal? Porque a laje, além dela ser um elemento assim, que é demorada a colocação da laje, porque você tem os trilhos, depois tem as lajotas, aí a ferragem, a concretagem da laje. Além de demandar um período muito maior para a confecção de uma laje, o peso que a laje coloca nas fundações é muito maior. Então você precisa investir muito mais nas fundações por conta do peso da laje. Precisa investir em mais ferro, em mais concreto, né? Já o gesso ele é muito leve. Vamos falar assim, para cada 125 quilos de laje, a gente tem só 25 quilos de gesso, quando se fala em forro, em forração. Então, é legal assim, hoje eu até aconselho os meus clientes, conforme a situação, não vamos colocar laje na casa, não há necessidade. Vamos fazer um telhado bem feitinho, bem bacana, com uma calha bem feita, com uma boa capacidade de drenagem de água e vamos trabalhar com o forro, porque o forro de gesso, além dele ser térmico e dele ser acústico, ele confere mais beleza, mais sofisticação para o ambiente, não coloca peso na sua fundação e o resultado estético é muito bom. Tem bastante coisa para a gente falar sobre gesso. O forro de gesso também, ele permite que, por exemplo, essa imagem que a gente está vendo é um forro de gesso tabicado. Então ele não encosta nas paredes por conta daquela tabica que eu falei, que é a junta de dilatação. Olha como que fica lindo, como que fica leve, né? E ainda o gesso permite outros tipos de trabalho, como sancas, como faixa, e esses materiais, essas ferramentas que a gente pode usar com o gesso, permite uma variedade na iluminação. A gente pode, a partir do gesso, criar vários tipos de iluminação. Iluminação direta, indireta, iluminação cenográfica. Então, nos próximos programas, a gente vai estar falando mais dos trabalhos que podem ser feitos com gesso, como faixas, sancas, molduras e também dos elementos de iluminação que podem compor esses elementos do gesso, tá? Espero que vocês tenham gostado da dica. E quinta-feira que vem estaremos aqui de novo. Só para lembrar, eu sou arquiteta, meu nome é Mari Mota, eu atendo no espaço 96, telefone para contato é 34334416 e o WhatsApp 981610098. Ligue, tire sua dúvida, agende seu horário. Se você quiser mandar e-mail com perguntas, com dúvidas ou com algumas questões que você queira saber sobre a sua obra, meu e-mail é arquitetaMariMota@gmail.com. Muito obrigada a todos.